Continuando, então, nossa semana 10, a gente vai resolver alguns exercícios do livro lá da... Deixa eu procurar a página aqui só um pouquinho. Na verdade, são das páginas, né? 108 e 109 do livro, tá? Eles se referem ao R40, R41 e o R42. Gente, esse é um conteúdo que a gente vai trabalhar na nossa aula virtual. Refere-se aos gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Nessa aula 14, a gente vai trabalhar, então, os gráficos do movimento uniforme, certo? Começando, então, pelo vamos ver aqui, R40. Ele diz o seguinte: um ponto material movimenta-se segundo a função S igual a 12 menos 4t, na qual o t é medido em segundos e o S em metros. Está no SI, né? Sistema Internacional. Aí ele pede assim: esboce os gráficos do espaço, que é da posição, né? Da velocidade e da aceleração em função do tempo. Então vamos lá. Para a gente conseguir esboçar um gráfico de posição, é movimento uniforme, né? A gente vai ter que pegar essa equação aqui do movimento uniforme e trabalhar em cima dela. O que é um gráfico de posição? Lembra lá da matemática, quando a gente tem no plano cartesiano o eixo x e o eixo y? Então, o nosso eixo x aqui vai ser sempre o tempo, tá? A nossa grandeza, a gente chama de variável independente, sempre vai no eixo x e o tempo é uma variável independente. Ele não depende de nada para acontecer. Então, aqui no eixo x vai nosso tempo, e no eixo y a gente vai colocar aquela grandeza referente ao que se pede. Nesse caso, ele pede espaço, que é posição, velocidade e aceleração. A gente vai começar com espaço. Então, no nosso eixo y aqui vai o espaço. O gráfico ele vai representar toda a trajetória, não que essa linha seja a trajetória dele, tá? Ele vai representar o movimento desse objeto de acordo com essa equação, que nada mais é do que uma função, tanto que a gente chama de função horária das posições, ou função horária dos espaços, tá? Essa equação aqui vai me dar o local onde esse objeto está em qualquer intervalo de tempo, qualquer instante de tempo. Então, onde é que ele vai estar daqui a 2 segundos? Eu consigo substituir o tempo por 2 e eu vou descobrir a posição dele. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar essa equação para encontrar alguns valores de posições à medida que o tempo vai passando, tá? E aí, com essas informações de tempo e posição, eu vou construir o meu gráfico, ok? Então, ó, lá no tempo t igual a zero, t igual a zero é quando a gente está com o cronômetro zerado, né? A gente chama isso de instante inicial. No instante inicial, a posição dele era a posição inicial. Tanto que aqui no cantinho estão os dados, ó. O 12 é a nossa posição inicial e o menos 4 é a nossa velocidade. Trata-se de um movimento retrógrado, né? Velocidade negativa. Quando a gente coloca t igual a zero, 4 vezes 0, 0. Não vai sobrar justamente a posição inicial? Então, a gente vai fazer o quê? Uma tabelinha para colocar vários valores para o tempo e descobrir a posição correspondente. T igual a 0, a posição é a posição inicial, 12. Agora eu vou dizer, vocês podem escolher esses valores, tá? Eu escolhi os mesmos valores do livro para poder aproveitar o gráfico. Eu vou escolher t igual a 1 agora. Depois de 1 segundo, onde é que esse cara vai estar? Vem aqui na equação e no lugar do t coloca 1. Como é que vai ficar? 12 menos 4 vezes 1. Tá aqui, ó. 12 menos 4 vezes 1. Vai dar 12 menos 4, porque 4 vezes 1 é 4, vai dar 8. Então, depois de 1 segundo, depois que o t é igual a 1 segundo, a posição dele é 8 metros. Beleza. Agora eu quero saber onde é que ele vai estar depois de 2 segundos. Não tem problema, vem aqui e substitui o t por 2. Vai ficar 12 menos 4 vezes 2. 12 menos 8, 4. A posição dele é 4 metros. E assim por diante, tá? Substitui lá o t por 3 e substitui o t por 4. Vocês vão encontrar as posições desse objeto à medida que o tempo vai passando. A gente fez aqui de 0 até 4 segundos. Posso fazer até 10? Pode, não tem problema. Vai dar uma reta, porque é movimento uniforme, e ela vai sempre seguir a mesma, nesse caso aqui decrescente, né? Vai seguir sempre a mesma linearidade. Ela não vai mudar, só vai ficar maior o seu gráfico. Podia ter escolhido só 2 pontos? Podia também, daria certo também, tá? Agora, para construir o gráfico, eu vou fazer o quê? Sempre o tempo no eixo x
E aquele gráfico daquela grandeza que eu quero no eixo Y. Nesse caso, eu quero da posição, do espaço, tá? Vou colocar aqui no eixo Y. Lembrando, lá do plano cartesiano, né, que o eixo Y, quando passa assim, daqui de onde corta o X, né, para cima, os valores são positivos. Quando passa para baixo, os valores são negativos. O tempo, vocês não precisam se preocupar aqui no eixo X em fazer o lado dos negativos, porque a gente nunca vai ter tempo negativo, tá? Tempo negativo é impossível. Então, vamos substituir agora os valores, ó. Quando t é igual a 0, o S é igual a 12. Então, aqui, ó, na escala do tempo 0, o S é 12. Faz o pontinho aqui. Quando o tempo for igual a 1, o S é 8. É par de coordenadas mesmo, tá? Então, ó, t é igual a 1, o eixo do tempo é o x, né? T é igual a 1, a posição é 8. Onde eles se ligam aqui, faz um pontinho. 2 e 4. Ó, t é igual a 2, posição igual a 4. Faz a escala ali certinho, né? Para não dar confusão. O professor de matemática já ensinou a fazer isso, eu acredito. Onde os dois pontos se ligam, faz lá um pontinho. 3 e 0. O 3 é no tempo, tá aqui. E o 0 é na posição, tá bem aqui, ó. Aqui é a origem das posições, ó. Posição igual a 0. Liga o pontinho. E depois 4 e menos 4. Ó, t igual a 4, posição menos 4, liga o pontinho. Esses pontos, eles sempre vão estar alinhados num gráfico de posição por tempo do movimento uniforme. A gente sempre vai ter uma reta ou crescente ou decrescente. Por que vocês acham que a reta aqui deu decrescente? Porque ao longo do tempo a posição vai diminuindo, tá vendo? Começa em 12, depois vai para 8, depois foi para 4. Isso caracteriza o quê? Que o objeto está se deslocando contra o nosso positivo do referencial. Ele está voltando, certo? E a gente chama isso de movimento retrógrado, né? E para garantir que o gráfico está certo, se o movimento é retrógrado, porque eu estou vendo aqui que as posições estão diminuindo à medida que o tempo aumenta, a minha velocidade tem que ser negativa. Movimento retrógrado, velocidade negativa, confere, ó. A velocidade aqui realmente é negativa, ok? A questão também pede o gráfico da velocidade, ó. Mesma coisa, eixo X, o tempo, eixo Y, a grandeza que eu quero. Os valores de velocidade aqui, ó, eu não preciso nem fazer cálculo para calcular. Nossa, ficou estranho cálculo para calcular, né? Eu nem preciso determinar essa velocidade. Por quê? A gente está falando de um movimento uniforme. No movimento uniforme, eu tenho mais de um valor para velocidade? Não. O que caracteriza o movimento uniforme é a velocidade constante. Então, uma vez que eu tenho um valor de velocidade aqui, é só ele. Não vai mudar. O tempo vai passando. Então, o eixo do tempo aqui, ó. Os tempos podem ser plotados aqui no gráfico, mas o valor da velocidade vai ser sempre o mesmo. Para qualquer instante de tempo, eu vou ter sempre a mesma velocidade, menos 4. Então, é só fazer o menos 4 aqui, para baixo do eixo do tempo, porque é valor negativo, né, movimento retrógrado, e ele vai ficar uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? Num gráfico de movimento uniforme, a velocidade é sempre uma reta paralela ao longo do tempo, num gráfico de velocidade, tá? Porque o movimento é uniforme. Desculpe o corte, eu tive uma interrupção aqui, tá? Continuando então. O gráfico de velocidade no movimento uniforme sempre vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? E com um valor constante. Então, se a velocidade era menos 4, ela vai continuar menos 4 ao longo do tempo, tá? Aí a questão também pede a aceleração, gráfico de aceleração. De novo, eu coloco o eixo do tempo e a aceleração aqui, que é o que se pede, vai ser no eixo Y. Porém, gente, movimento uniforme tem aceleração? Não, né? Se a velocidade fica constante ao longo do tempo, significa que não tem variação de velocidade, não pode ter aceleração. Se a aceleração é zero, é só colocar uma reta sempre em cima do eixo do tempo para indicar que o tempo está passando, mas a aceleração nunca vai deixar de ser zero. Combinado? Então, essa questão R40 de movimento uniforme, construímos o gráfico de posição. O gráfico de velocidade sempre vai ter essa cara, se for velocidade positiva aqui para cima, se for negativa aqui para baixo. E a aceleração sempre vai ser assim, ó. Sempre vai ser uma reta em cima do eixo do tempo, tá? Agora a questão R41. Ela dá uma baguncinha aqui, né?
Tem bastante trecho diferente aqui no meio. Vamos tentar analisar o que está acontecendo aqui. O espaço de um ponto material varia com o tempo de acordo com o gráfico. Significa a posição dele, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Presta bastante atenção. No instante, ó, aqui é o eixo do tempo. No instante t igual a 0, que é o instante inicial, onde é que esse cara estava? Nem sei o que é, né? Ponto material. Pode ser um carro, uma pessoa, uma bicicleta, o que vocês quiserem. Onde que esse cara vai estar? Na posição 5. Então, faz lá aquele nosso referencial. Coloca lá a posição inicial, 5. Beleza. Aí o tempo vai passando. Depois de 1 segundo, ele mudou a posição dele. Depois de 2 segundos, mudou a posição dele, tá vendo? Então, de 0 até 2 segundos, o cara andou. Vocês concordam? Se ele saiu do lugar, ele andou. Como o movimento dele aqui está sendo representado, a posição dele está variando de acordo com uma reta, é movimento uniforme, tá? A gente já viu que no movimento uniformemente variado é uma parábola. Como é uma reta, movimento uniforme. Então, ele subiu aqui, ó, ele passou da posição 5 para a posição 10 em 2 segundos e ele desenvolveu uma determinada velocidade que eu já posso afirmar que é constante, porque aqui é uma reta. Beleza. No segundo segundo aqui, no instante t igual a 2, até o instante t igual a 5, ele permaneceu na posição 10. Ele se movimentou? Não, né? Do instante t igual a 5 até o instante t igual a 9, olha o que ele fez. Ele diminuiu a posição dele. Se antes ele estava aumentando a posição, agora ele começa a diminuir. O que modifica aqui? Quer dizer que aqui o movimento era progressivo e aqui começa a ser retrógrado. Ele está voltando, tá? Se ele estava indo para frente, agora ele começou a ir para trás. E depois do 9º segundo aqui, ó, que daí ele já estava na posição menos 10, já tinha voltado, ele muda de ideia. Ele resolve ir para frente de novo. Ele resolve aumentar a posição dele, tá vendo? Aumenta a posição dele, sai do lugar, tem velocidade, ok? Eu tenho que separar esses trechos, tá? Em 1, 2, 3, 4 trechos bem definidos, porque no movimento uniforme a gente não pode parar e retornar, tá? Só quando a gente diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Então, aqui é uma situação hipotética, eu analiso os trechos separadamente, tá? Vamos lá, determine, letra A, o espaço inicial do móvel. Espaço inicial é a posição inicial dele, onde ele estava no instante inicial. Ah, na posição 5, então essa é a posição inicial dele, 5 metros, tá? O que acontece com o ponto material no intervalo de tempo de 2 a 5 segundos? Vamos olhar para o gráfico. De 2 até 5 segundos, vocês estão vendo aqui que ele está parado? De 2 a 5 segundos, ele não sai da posição 10, ele permanece na mesma posição. Então, ele está em repouso. De novo, gente, essa questão aqui pode dar a entender que ele estava diminuindo a velocidade, tá? Não é o que acontece, são trechos diferentes. Eu não posso ligar um trecho ao outro. Por isso que eu não gosto muito dessa questão, mas ela está no livro e a gente tem que seguir. Em que instantes o móvel passa pela origem dos espaços? O que é a origem dos espaços? É quando a posição é 0, né? Então, ó, no instante 7 segundos aqui, ó, tá vendo? Ele tá na posição, que posição? 0. Então, nesse instante, ele tá passando pela origem. E aqui, de novo, tá vendo? No 13, depois de 13 segundos, ele também tá na posição 0. Então, ele passa pela posição 0, ou seja, na origem dos espaços, a origem das posições, em 2 momentos diferentes. No t igual a 7 e no t igual a 13, tá? A velocidade do móvel no instante t igual a 1,5 segundos. Bem interessante isso daqui, ó. O 1,5 vai estar aqui entre o 1 e o 2, né? Só que entre o 1 e o 2, eu tenho um movimento único, um trecho único. Então, eu posso analisar esse trecho aqui, ó, como sendo uma situação só. Um trecho de movimento uniforme, tá? Nesse trecho de movimento uniforme, a gente já viu que a velocidade dele é constante. Então, a velocidade que ele está no instante inicial, a velocidade que ele está no instante t igual a 1, a velocidade que ele está no instante t igual a 2 vai ser a mesma. Por quê? Porque a posição cresce conforme uma reta. Nesse caso, crescente, vai dar até velocidade positiva, né? Então, se a velocidade é constante, eu não preciso calcular no 1,5. Eu posso calcular a velocidade dele no 2, no 1 ou no 0, que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trecho inteiro, de 0 até 2 segundos, tá? No 0, qual era a posição dele? 5. No 2, qual era a posição dele? 10. Então, eu vou pegar a equação
horário de movimento do sorvete aqui, tá? Que é a equação do MU. E eu vou substituir essas informações usando só esse trechinho de 0 até 2 segundos, tá? Então, de 0 até 2 segundos, eu vou ter o 0 como sendo a minha situação inicial e o 2 segundos como sendo a minha situação final, tá? Olhando aqui para a equação, quem vai ser minha posição final? Minha posição final vai ser quando eu estiver no 2 segundos. Tá aqui, ó. 10. Substituir por 10. Quem é minha posição inicial? 5. Tá aqui. Quem é minha velocidade? Não sei, eu quero descobrir. E em que instante de tempo eu estou? No t igual a 2, né? Para que minha posição seja 10. Resolvendo isso daqui, vai ficar 2v igual, passei o 5 para o outro lado, não vai ficar 2v igual a 10 menos 5, como está aqui? 2v igual a 5, passo o 2 dividindo aqui, ó, v igual a 2,5. Então, no instante t igual a 2 segundos, a velocidade dele era 2,5. E no instante t igual a 1,5, mesma coisa, tá? Se vocês substituírem aqui por 1,5, no lugar do t, vocês vão... até vão conseguir resolver, mas daí não vão saber a posição dele nesse instante. Ó, eu não sei a posição dele. Ah, é 7,5? Tá, beleza. Mas não tem essa informação no gráfico, tá? Por isso que eu calculei usando t igual a 2. Combinado? Agora a gente vai resolver a questão R42. O gráfico a seguir representa a velocidade de um móvel em função do tempo. Tá vendo? É um movimento uniforme, ó, porque a velocidade dele vai ser sempre o mesmo valor. V igual a menos 10, tá? Constante aqui, ó. O tempo vai passando, a velocidade continua, V igual a menos 10. Caracterize o movimento. Gente, como eu tenho uma velocidade constante, eu já posso afirmar que o meu movimento é uniforme. Concordam? A velocidade é negativa, né? Se a velocidade é negativa, o que caracteriza a velocidade negativa? O movimento é retrógrado. Então, o meu movimento é uniforme e retrógrado. Combinado? Uniforme porque a velocidade é constante, retrógrado porque a velocidade é negativa. Letra B. Determine a variação do espaço do móvel no intervalo de 1 a 3 segundos. Vamos lá. Como é que a gente faz para calcular deslocamento a partir de gráfico? Quando eu tenho um gráfico, e isso vale para movimento uniforme e para movimento uniformemente variado. Quando eu tenho um gráfico de velocidade por posição, a área da curva é igual ao deslocamento. Ah, professora, que curva? Depende, né? Aqui eu tenho uma reta paralela ao eixo do tempo. A minha curva é essa daqui, ó. Eu quero de 1 a 3 segundos, então eu vou pegar a minha reta e vou fazer uma área de 1 até 3 segundos, tá vendo? Não vai dar um espaço aqui dentro, ó, de 1 até 3 segundos. Vai dar um espaço aqui dentro. Se eu calcular a área desse espaço, eu vou ter o meu deslocamento. Então, a área de uma figura num determinado intervalo de tempo é, por definição, igual ao deslocamento, tá? Então, se eu calcular essa área aqui, eu acho o meu deslocamento. Como é que calcula a área? Tem que olhar que figura que é, né? Isso aqui é um retângulo. Como é que calcula a área de um retângulo? É só fazer a base vezes a altura. Quanto que vale essa base aqui, ó? A mesma que aqui, né? Se eu tô de 1 até 3, quanto vale? 2. Então, até desenhei aqui, ó, 2. E essa altura aqui, ó, de 0 até menos 10, eu tenho uma altura de 10. Eu posso usar em módulo, né? Cálculo de área a gente faz em módulo. Então, 10 é a minha altura. Tá bem fora, né? O 2 deveria ser... esse retângulo deveria estar em pé, né? Em cima deveria ser menor do que na altura aqui, mas tudo bem. O do livro também não ficou muito numa escala boa. Então, eu vou ter 10 vezes 2, que é a área da base vezes a altura, 20 metros. A área foi 20, então o meu deslocamento vai ser de 20 metros. Não esqueçam disso. Num gráfico de velocidade por tempo, a área do intervalo de tempo que eu quero vai ser sempre o meu deslocamento, certo? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo bem grande.